dia, meus queridos e amados irmãos e amigos. Nesta manhã nós estamos reunidos para adorarmos ao Senhor e render-lhe culto. E para isto nós vamos iniciar fazendo uma leitura da palavra do Senhor, que encontra-se no Salmo 139, versos 1 a 6. Repetindo, Salmo 139, 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida em nossos corações e vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Santo e eterno Deus, queremos bendizer o teu nome, ó Pai, por esta manhã agraciada que o Senhor está nos dando. O Senhor nos dá também o privilégio de nos reunirmos para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Pai eterno, obrigado, porque podemos, mesmo nesses dias difíceis, nos reunir para adorar ao Senhor, estarmos juntos em adoração através das mídias sociais, mesmo que estando em nossos lares neste momento, isto fisicamente, mas espiritualmente estamos unidos, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Obrigado, ó Pai, por esta bênção e pelo privilégio que temos de sermos filhos do Senhor em Cristo Jesus. Isto eu te peço e agradeço, no nome de Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus amados, nós queremos comunicar que cada um de você que está nos visitando nesta manhã, não congrega na Igreja Batista Esperança, não faz parte até o momento da família Esperança, queremos dizer que é uma alegria imensa tê-lo ou tê-la conosco. E para que possamos conhecê-la melhor ou conhecê-lo melhor, por favor, aponte o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí no seu vídeo. Preencha esse cartão, que é muito simples, esse cartão de visita, e assim nós vamos entrar em contato com você e te conhecer melhor, tá bom? Então, faça isso e entraremos em contato. Também nós queremos comunicar a todos, a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, meu amigo, a você, minha amiga, nós temos a grande alegria em comunicar o retorno do nosso culto presencial. Então, a partir do próximo domingo, dia 18, nós retornaremos com o culto presencial, no horário das 11 horas e às 18 horas. Então, você pode, neste momento, apontar o seu celular para esse QR Code que está aí no seu vídeo e fazer a sua inscrição. É necessário que você faça a inscrição para o culto da manhã e também para o culto da noite, ok? Nós vamos manter todos os protocolos de distanciamento, mas é necessário que você faça a sua
inscrição, ok? E esse retorno, nós não estamos delimitando aqui uma idade. Você pode vir para o culto adulto, criança, faça a sua inscrição. Você, pai, você, mãe, faça a inscrição sua e de seus filhos. Venha toda a família adorar o Senhor às 11 e às 18 horas. E que Deus te abençoe, e nós esperamos realmente que você esteja aqui aquele dia com sua família, e assim vamos nos reencontrar e adorarmos ao Senhor de modo congregacional, ok? Agora nós vamos ouvir a música, ou vamos cantar, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, e logo após os cânticos, o nosso irmão William trará a mensagem do Senhor aos nossos corações. Cantemos ao Senhor. Conserta
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Eu sou grato a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com você nesta manhã para poder compartilhar da palavra de Deus. Estou alegre por saber que no próximo domingo nós poderemos nos ver, estarmos juntos, ainda com todo cuidado, seguindo os protocolos, mas será um prazer, uma alegria poder rever os nossos irmãos. Não deixe de participar dos cultos públicos. Isso é muito importante para a sua vida espiritual, é muito importante para a vida da igreja. Nessa manhã, eu quero meditar com você num dos salmos mais lindos da Bíblia, na minha opinião, que é o Salmo 139. Um salmo que revela atributos magníficos de nosso Deus e, ao mesmo tempo, que ele expõe o cuidado, o carinho pessoal de Deus para comigo, para com cada um de vocês que me ouvem nesta manhã. Nosso texto, então, Salmo 139. O pastor Edmilson já leu alguns versículos, eu quero ler alguns aqui, eu vou te indicando. Não vai aparecer para você hoje na projeção. Então, por favor, pegue sua Bíblia, abra em Salmo 139. A gente tem a mania de falar capítulo, mas Salmo não tem capítulos. Cada salmo é individual. Salmo 139, veja comigo o versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. E versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meu grande Deus e eu. Vamos orar? Pai, eu te louvo pelo teu amor e a tua bondade. Te agradeço, ó Deus, pela leitura deste salmo que fala profundamente na minha vida. Eu acredito na vida de todos aqueles que o ouvem, ó Pai. Como o Senhor, Deus, nos conhece. Como o Senhor nos conhece, ó Deus, de todas as formas. Como o Senhor nos ama. Obrigado por tão grande amor revelado na tua palavra. Que cada um nesta manhã possa sentir, Deus, tocado por este tão grande amor. Fala aos nossos corações, que possamos aplicar a tua palavra nas nossas vidas e viver, ó Deus, aquilo que nós estamos lendo na tua palavra. É o que eu peço no teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Você já se sentiu completamente só? Já pensou que ninguém se importa com você? Já achou que é difícil viver como você deveria viver? Já achou difícil sentir a motivação para ser aquilo que você deveria ser, fazer o que você deveria fazer? Já precisou de força, muita força, para continuar, para prosseguir em dias difíceis? Uma das maravilhosas características da palavra de Deus, irmãos, é que ela nos mostra e fala de indivíduos de carne e osso, pessoas reais que se sentiam como nós, riam como nós rimos, choram ou choravam como nós choramos. A Bíblia é assim, mostra as pessoas como elas realmente são. E esse salmo ele foi escrito por uma dessas pessoas, uma de minhas favoritas, o grande rei Davi. E se você quiser conhecer o coração de Davi, você precisa ler os salmos que ele escreveu. Este salmo nos fala muito de Davi, um salmo de ânimo, de inspiração, de instrução. E se você está passando por luta existencial, uma desconcertante situação, aqui está um cântico que é feito sob medida para você. Mas essa também não é apenas uma mensagem sobre Davi e um de seus salmos. É uma meditação sobre mim, sobre você e sobre o nosso Deus.
Este salmo ele nos ajuda a entender ou a buscar a resposta para as perguntas que eu acabei aqui de formular. Se nos sentirmos muito sozinhos, se nós precisamos de ajuda para viver como nós deveríamos viver, se precisamos de força, se precisamos de um conceito mais claro de Deus, Salmo 139 pode nos ajudar. Este salmo lhe dá ao leitor uma calma certeza de que há um vínculo definido entre você e o seu Senhor, que ninguém foi lançado ao acaso ou acidentalmente no tempo e no espaço. Não, Deus nos criou com um propósito, nos criou para algo, nos criou para algo definido por Ele. Este salmo é também a principal passagem da Bíblia sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Atributos que nós chamamos de atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, são aqueles atributos que fazem de Deus único, fazem de Deus ser o que Ele é, só Ele os possui. Mas é mais do que isso. Esse salmo consegue fazer com que esses atributos nos mostrem um Deus que, apesar de parecer que está distante, onipresente, onipotente, onisciente, pelo contrário, mostra como esses atributos nos aproximam de Deus, ou melhor, como aproximam Deus de mim e de você, e de como Deus usa a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência para abençoar a vida daqueles que o amam, aqueles que pertencem a Ele. Os 24 versículos de Salmo 139, eles estão organizados em 4 sessões de 6 versículos. E para o nosso estudo nesta manhã, eu dividi aqui da seguinte forma. Os versículos de 1 a 6 vão nos falar da onisciência. Meu Deus me conhece e me entende. Os versículos 7 a 12 falam da onipresença. Meu Deus está sempre perto. Os versículos 13 a 18 falam da onipotência. Deus me fez e tem um plano para a minha vida. E os versículos 19 a 24, Davi faz aplicações práticas. Deus me protege e me ajuda. Então, quero convidá-lo a pensar nesse texto comigo agora, nessa manhã. Suponha que você trabalhe na maior corporação do mundo. Hoje, me parece que hoje é a Apple, né? Uma empresa que vale algo em torno de 3 trilhões de dólares. Pequeno, né? E se eu perguntasse para você se você conhece Tim Cook, que é o presidente, o CEO da empresa, provavelmente você me diria que não, não é? Talvez você possa ter lido os comunicados dele, possa ter ouvido o seu nome várias vezes, mas conhecê-lo pessoalmente, dificilmente você conheceria. Em empresas como esta e outras gigantes do mundo, irmãos, só quem está na alta cúpula conhece o presidente, né? Tem essa possibilidade. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tim Cook não te conhece, mas o supremo governante do universo conhece pessoalmente você. Nos primeiros 6 versículos, Davi nos fala dessa onisciência de Deus, o atributo de saber tudo. Mas ele disse muito mais do que isso. Em outras palavras, ele disse: meu Deus me conhece e me entende. Davi começou emprestando a linguagem daqueles que cavam a terra à procura de pedras preciosas. Senhor, tu me sondas e me conheces. Assim como o minerador vai tirando lâminas da terra até mostrar o seu conteúdo, Deus sondou o coração de Davi. Por isso, Deus conhecia tudo o que havia para conhecer a respeito de Davi. Note que neste salmo, Davi usa 28 vezes o pronome pessoal eu e me. Me sondas, me conheces, me assento, me levanto, me cercas, eu fugirei, me detenho, me susterá, eu digo, e vai por aí adiante. É um salmo extremamente pessoal. Davi está certo de que Deus o conhece profundamente e pessoalmente. Ele continua: sabe quando me assento e quando me levanto. Davi usou extremos aqui para expressar essa ideia de tudo, né? Poderíamos dizer: Deus, o Senhor me conhece da cabeça aos pés. Davi disse: sabes quando me assento e quando me levanto. Em outras palavras, o Senhor me conhece em todas as horas, me conhece independentemente do que eu esteja fazendo. De longe penetras os meus pensamentos. Geralmente nem nós nos entendemos, mas Deus nos conhece cada pensamento, os motivos, por que nós fazemos o que fazemos. Em Hebreus 4,13,
está escrito que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E o versículo 3 dá continuidade a este raciocínio. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra esquadrinhas é a tradução de um termo hebraico equivalente a peneirar ou a escolher. Indica a eficácia do conhecimento que Deus tem a nosso respeito. Esquadrinhas o meu andar, o caminho por onde vamos, as partes ativas da nossa vida, e o meu deitar se refere a descanso. Davi está dizendo: o Senhor me conhece quando eu estou envolvido em atividades, o Senhor me conhece quando eu estou descansando. Andar também pode se referir aos momentos públicos da vida, enquanto deitar pode se referir àquela parte privada da nossa vida. Davi então está dizendo: o Senhor sabe quando eu estou diante das pessoas, quando eu estou no meu trono, quando eu estou liderando o meu exército, mas o Senhor também me conhece na minha vida privada, nos meus momentos mais íntimos. Deus te conhece em público, mas também sabe como você é no seu quarto de dormir. Deus me conhece aqui hoje de manhã pregando, bonitão, de gravata, mas sabe como eu sou na minha calça de bermuda e camiseta. Davi disse que Deus conhece nossas necessidades e nossos pensamentos. E depois, ele diz que Deus conhece nossas palavras. A próxima afirmação é ainda muito mais forte. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Davi disse, mesmo antes de eu falar alguma coisa, eu dizer alguma coisa, tu já sabes o que vou dizer e por que eu vou dizê-lo. Que tremendo. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Deus o cercara. Irmãos, Davi sabia como era cercar uma cidade com um exército. E ele está falando que Deus o cercara, não para o destruir, mas para o proteger. As mãos de Deus estão sobre nós para nos proteger e para cuidar de nossas vidas. Quando Davi ele avaliou esse cuidado divino que o cercava, então ele exclamou: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso o atingir. E esse conhecimento citado aqui é o conhecimento de Deus sobre nós. Eu não consigo entender como Deus sabe o que Ele sabe, eu não compreendo a onisciência de Deus, mas eu agradeço a Ele por isso. Deus nos conhece. Lá em Salmo 103, versículo 14 diz: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Em Mateus 10:30, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Já imaginou? Num mundo com 8 bilhões de pessoas, Deus conhece quantos cabelos há na cabeça de cada um desses 8 bilhões de habitantes. Se uma pessoa ela não estiver vivendo assim corretamente, não pode haver um pensamento mais assustador, mais aterrorizante do que esse. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Por outro lado, se o coração de uma pessoa ela está centrado em Deus, não pode haver mais um pensamento mais acolhedor, mais confortável do que este. Meu Deus me ama, cuida de mim, e Ele conhece todas as minhas necessidades. Nos 6 versículos seguintes, Davi vai falar sobre a onipresença de Deus, o fato de que Deus está em toda parte ao mesmo tempo. E Davi foi específico, ele estava dizendo: meu Deus está sempre perto de mim. É por isso que nessa manhã o nome dele pode ser exaltado aqui na Igreja Batista Esperança, mas pode ser exaltado lá numa tribo no meio da Amazônia, pode ser exaltado lá na África, em Uganda ou na Bélgica, porque o Senhor está em todo lugar. Ele é um Deus transcendente, Ele não é limitado pelo espaço. E a linguagem que Davi usou é tão bela. Veja o que ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Em outras palavras, Senhor, se eu quiser sair da tua presença, para onde eu vou? Para onde eu poderia ir? Jonas descobriu a duras penas que não há como fugir da presença do Senhor. Se suba aos céus, lá estás.
Senhor, se eu fosse capaz de subir ao máximo até os céus. E aqui os céus, irmãos, não é esse primeiro céu, ele está falando da estratosfera. Se eu subir onde está a tua habitação, tu ali estás. E ele continua: se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Abismo aqui vem do hebraico Sheol, né? Refere-se à habitação dos mortos. Davi agora imaginou-se viajando para a direção oposta. Se eu subir, eu vou te encontrar, então quero descer. Se eu descer no mais profundo, ao ponto de entrar na habitação dos mortos, até ali eu não escaparia da sua presença, Senhor. O Senhor estaria lá também. E a seguir, Davi descreve um movimento horizontal. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Em outras palavras, se eu fosse capaz de voar como o sol, de leste a oeste, até o distante mar Mediterrâneo, lá eu também não conseguiria escapar da tua presença. Talvez a escuridão. Muitos parecem crer que podem fazer o que querem se estiverem no escuro. Parecem pensar, no escuro ninguém vê nada, né? Todo gato é pardo no escuro. É por isso que a maioria dos crimes nas grandes cidades acontece à noite. Agora, ouça o que Davi disse: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. A escuridão pode dar medo a mim, mas não a Deus. Pode ser que eu não enxergue no escuro, mas Deus enxerga. Não, será que Davi está falando da onipresença de Deus para nos deixar com medo dele? Alguns pensam que as coisas feitas escondidas, elas escapam da percepção do Senhor, mas esse cântico nos lembra que Deus tudo vê. Mesmo a escuridão não é escura, não tem nem como explicar isso para você. Como já citei em Hebreus 4,13, todas as coisas estão patentes diante do Senhor. Essas verdades nos deveriam dar medo se nós tivéssemos feito coisas das quais nos envergonhássemos. Mas esse não foi o propósito inicial de Davi ao escrever esse versículo. Lembre-se do versículo 10: ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Davi estava dizendo que independente de onde ele estava, alto, baixo, leste, oeste, no escuro, claro, dia, noite, deitado ou levantado, o Senhor estava com ele, sustentando-o, fortalecendo. Mesmo na escuridão, jamais nós precisamos nos sentir sozinhos, seja na escuridão de uma doença mortal, seja a escuridão da solidão, a escuridão das adversidades, o nosso Pai Celestial vê tudo e todos. Ele entende, os nossos complexos, as dificuldades singulares que nós enfrentamos. Ele nos entende melhor que qualquer amigo mais íntimo que seja. E o melhor de tudo, Ele se importa. Nos versículos seguintes, Davi está obviamente pensando na onipotência de Deus. O fato de que Deus tudo pode, como a própria criação ilustra. E à medida que o salmo ele vai prosseguindo, ele se torna cada vez mais pessoal. Davi então agora começa a falar da criação, mas não da criação em geral, mas da sua própria criação, da sua concepção no útero de sua mãe. E ele começou esse pensamento com as seguintes palavras: veja, pois tu formaste o meu interior. A NVI traduz assim: tu criaste o íntimo do meu ser. Na língua original significa: tu me deste os meus desejos e sentimentos, formaste a minha estrutura emocional. E ele continua: tu me teceste no seio de minha mãe. Davi usou uma linguagem, irmãos, de um artesão. Naqueles dias, um artesão que fizesse algo com linha, irmãos, não era muito habilidoso. E ele está comparando Deus a esse artesão que formou Davi no ventre de sua mãe. Davi escreveu esse salmo em uma época que anatomia, embriologia eram assuntos, irmãos, que não existiam. Na melhor das hipóteses, eles eram arcaicos, primitivos. No entanto, aqui, nesse cântico antigo, ele fala desse estágio pré-natal do desenvolvimento com uma simplicidade, com total discernimento. O versículo 13 nos transporta ao útero, um lugar de intimidade, de escuridão. Deus é a fonte do milagre da vida. Nós somos formados por Deus. Como que alguns podem defendermos, abortar
alcançar essa criação de Deus. Sabe, algumas pessoas passam a vida com uma angústia interior, porque um dia ouviram talvez dos seus pais que elas não foram, foi uma gravidez que não foi planejada, ou ainda pior, foi uma gravidez que não foi desejada. Pode ser que não tenha sido pelos seus pais, mas por Deus, você foi planejado, você foi desejado. Quando Davi pensou em Deus criando o seu corpo, a sua personalidade, ele louvou Deus e disse: graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Nós fomos formados fisicamente por um modo assombrosamente maravilhoso. Irmãos, considere a sua estrutura, o seu esqueleto. Até um especialista em ortopedia não sabe tudo o que há para saber sobre os ossos. Pense nos seus músculos. Nós temos cerca de 446 músculos. Músculos que estão ligados um ao outro, músculos que se cruzam, músculos separados. E cada um deles fazendo a sua função. Respire fundo. Você acabou de usar 100 músculos sem perceber. Pense no seu sistema circulatório, especificamente o coração. O coração bate cerca de 100 mil vezes a cada 24 horas. E ele faz isso durante toda a vida do indivíduo, seja ele com 2 anos, seja ele com 102 anos. Cada ventríloco, ele contém cerca de 28 gramas de sangue. E o coração se contrai cerca de 4 mil vezes por hora. Isso quer dizer, irmãos, que cerca de 110 quilos passam pelo coração a cada hora, 110 quilos de sangue. Cada um de nós tem cerca de 11 quilos de sangue no corpo. Então isso significa, irmãos, que a cada 6 minutos, todo o sangue do seu corpo vai passar pelo seu coração. Isso está acontecendo agora. Se a gente conseguisse ver, ia ficar tremendo, não ia conseguir se mexer. Mas tudo isso é maravilhoso. Como o corpo humano é maravilhoso. De fato, nós fomos formados por modo assombrosamente maravilhoso. E o mais importante é que fomos formados emocional e espiritualmente por um modo assombrosamente maravilhoso, pois fomos feitos à imagem de Deus, como diz em Gênesis 1, versículo 26. Não é de admirar que Davi tenha concluído o versículo 14 com estas palavras: as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Minha alma pode não entender como Deus opera, mas pelo menos minha alma sabe que é maravilhoso. Como podemos deixar de louvar um Deus que age assim? Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Entretecido como nas profundezas da terra, uma maneira poética de dizer que Deus continuou a obra mencionada lá no versículo 13. Tu me teceste no seio de minha mãe. As profundezas da terra refere-se ao lugar no interior da mãe, onde o bebê é formado. No original, esse entretecido novamente repete essa ideia de um tecelão que está pegando linhos finos e fazendo uma obra de arte. Deus está ali, irmãos, célula por célula, interligando cada uma delas a nós. Que bela maneira de falar de um bebê assim, vendo seu corpo sendo construído, ganhar uma forma, Deus operando no oculto, cooperando com a mãe, com o pai, para trazer à vida uma nova existência. Versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Davi está dizendo, em outras palavras, tudo que acontece no ventre não acontece por acidente. O projeto estava elaborado no livro de Deus, antes que eu fosse concebido, e depois Deus supervisionou o processo todo. Ademais, o projeto de Deus para a minha vida não termina no nascimento. Ele continua tendo um plano para a minha vida por toda a minha existência. Davi estava dizendo que Deus está vitalmente interessado em cada um de nós, desde a concepção até a morte. Ele tem um plano para nossas vidas, e a única e real felicidade se encontra em nós nos submetermos a esse plano que Ele tem para as nossas vidas. Irmãos, esses pensamentos têm que entrar na nossa mente e descer aos nossos corações. Veja, por falar em pensamentos, versículos 17 e 18. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse,
excedem os grãos de areia. Você já parou para examinar os pensamentos de Deus? Davi já. Veja os pensamentos de Deus em relação ao mundo ao nosso redor. Tudo o que nós vemos originou-se num pensamento de Deus. Foi primeiro um pensamento de Deus. Eu estou aqui nesse templo muito bonito, e isso aqui em algum momento na eternidade foi um pensamento de Deus. Você está me assistindo pelo YouTube, e todas as maravilhas que possibilitam isso, sua TV, seu computador, seu celular, o cabo de fibra ótica, a sua internet, foi um dia um pensamento de Deus. Não é simplesmente obra da engenharia humana. Tudo que nós viermos a descobrir foi um dia um pensamento de Deus. Irmãos, pense na explosão do conhecimento nas últimas décadas, em qualquer campo de conhecimento. Nenhum indivíduo é capaz de absorver a sua totalidade, por isso nós temos especialistas. Pense em qualquer campo, ciência, arte, medicina, tudo foi primeiramente um pensamento de Deus. Não é de admirar que Davi tenha escrito: como é grande a soma deles, se os contassem, excedem os grãos da areia. Mais maravilhoso ainda do que isso é considerarmos os pensamentos de Deus em relação à nossa salvação, a salvação do homem, o envio de Jesus, a morte de Jesus na cruz, as provisões feitas para o nosso proveito através da sua morte por intermédio da fé e da obediência, as provisões espirituais da igreja e os planos de Deus para a nossa eternidade. Além disso, a maioria dos pensamentos de Deus, irmãos, não estão revelados nem na natureza, nem na Bíblia. Lá em Deuteronômio 29 fala que as coisas ocultas pertencem ao Senhor. Quando nós analisamos tudo isso, cuja maior parte era desconhecida de Davi, nós podemos dizer com muito mais intensidade, com maior espanto: quão preciosos para mim são os teus pensamentos. Os pensamentos de Deus deveriam ser preciosos para nós, e nós deveríamos nos esforçar para tornar nossos esses seus pensamentos. Os próximos versículos são surpreendentes quando lidos assim pela primeira vez, especialmente do ponto de vista cristão, porque eles parecem inadequados a pensamentos tão elevados que Davi vem elaborando até aqui no versículo 18. Davi estava pensando no santo Deus, mas ao voltar seus pensamentos para a humanidade, em contraste com um Deus santo, ele viu os homens como seres profanos. Veja os versículos 19 a 22. Tomar, ó Deus, destes cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Parece uma mensagem de ódio, mas não é assim que esses versículos devem ser observados. Primeiro, o mais importante é que o livro de Salmos faz parte do Antigo Testamento e não do Novo Testamento. O novo caminho ainda não havia sido introduzido. Jesus ainda não havia dito: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. No Antigo Testamento, os planos de Deus eram estabelecidos, firmados com uma nação, um povo, numa extensão de terra. Qualquer coisa que ameaçasse essa nação ou essa terra tinha que ser destruída através da guerra física. A questão aqui, então, é vista de uma perspectiva diferente de hoje. E observe também que Davi, embora tivesse falado com tanta exaltação, ele não assumiu a responsabilidade de matar os inimigos de Deus, mas ele deixou isso na mão do Senhor. Agora, além de tudo isso, não nos esqueçamos da ideia principal inerente às palavras de Davi. Ele estava dizendo: eu me identifico com seus interesses, Senhor. Aqueles a quem o Senhor odeia, eu odeio também. Aqueles a quem o Senhor ama, eu o amo também. Eu sou seu súdito, dedicado ao Senhor e à sua causa. Davi ansiava por ter a atitude correta perante o Senhor. Nós também devemos nos esforçar para tornar as nossas atitudes dignas diante de Deus. Davi se refere aos inimigos de Deus com os termos mais fortes. Eles não eram adversários moderados, passivos do Senhor, mas eles desprezavam, irmãos, descarada, aberta, odiosa, flagrantemente a Deus e ao povo de Deus. A associação com eles os contaminaria qualquer santo.
E Davi declara ser independentemente deles, especialmente quando ele afirma: tenho-os por inimigos. Com quem você passa a maior parte do seu tempo? Quão próximo você está do que desafiam, daqueles que desafiam ou negam o nome do Senhor? Quão profunda é a amizade que você tem com pessoas que são inimigos completos da justiça? Pode perceber, mas quanto mais próximo você é dessas pessoas, quanto mais você convive com eles, mais condescendente você é com o estilo, com o modo de vida deles. Charles Spurgeon uma vez escreveu: os homens ímpios não são material de que podem ser feitos os verdadeiros amigos. Eu não estou pregando que nós devemos nos isolar de todas as pessoas perdidas. Eu estou dizendo que uma comunhão íntima com pessoas que odeiam a Deus será muito prejudicial à nossa vida espiritual. O vírus do coração degenerado, irmãos, ele é perigosamente contagioso e você não pode passar por perto dele muito tempo sem ser contaminado. Não vos enganeis, disse Paulo em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em Salmo 139:20, Davi lista duas características que identificam os inimigos de Deus. Eles falam contra Deus, são irreverentes. Quantas pessoas, irmãos, conhecemos hoje assim? E segundo, eles tomam o nome do seu Deus em vão, o nome do nosso Deus em vão. Eles usam de profanação. Nós temos visto isso crescer a cada dia. Não é interessante notar que as pessoas ímpias, elas revelam a sua iniquidade por meio da sua língua. A irreverência, a profanação são marcas registradas, irmãos, de profundos problemas no coração. E nós não podemos conviver com isso. Irmãos, principalmente você, jovem, adolescente, tome cuidado. Preste atenção para ver se você não está sendo íntimo de pessoas que debocham, que escarnecem dos valores que a palavra de Deus ensina. E Davi então conclui o salmo com uma oração, suplicando por um exame celestial. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Ele começou dizendo lá no versículo 1, sonda-me e conhece o meu coração. Esta é a chave do pensamento. Deus olha para o coração. Na oração de arrependimento de Davi, quando ele pecou com Betseba, lá em Salmo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi não está mais olhando para o alto, para baixo, para os lados, ele está olhando para dentro de si, para dentro do seu coração, convidando o Senhor a examiná-lo completamente no seu interior, até o fundo. Então ele disse: prova-me e conhece os meus pensamentos. A Nova Versão Internacional diz: as minhas inquietações, aquilo com que nós nos preocupamos, diz muito sobre nós. E finalmente ele orou: vê se há em mim algum caminho mau. Em outras palavras, Senhor, veja se há alguma coisa em mim que magoaria o Senhor, que o decepcionaria. Quero saber o que é para mudar. Não é para Deus saber o que está errado, Ele já sabe, é para nós sabermos, era para Davi saber, para que ele pudesse corrigir o seu rumo, endireitar os seus passos. Assim tem que ser comigo e com você. E a oração encerra com um apelo por orientação divina. Guia-me pelo caminho eterno. Guia-me, suplicou Davi, no caminho que é certo, no caminho que leva para a vida eterna. Todos nós precisamos reconhecer como nosso Deus é realmente grande e maravilhoso. Ele é quem nos conhece, quem nos entende, aquele que está sempre perto de nós, aquele que nos formou, que tem um plano para as nossas vidas. Espero que cada um de nós, irmãos, deseje tornar os pensamentos e caminhos de Deus e que oremos a oração dos últimos 2 versículos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Quando Deus sonda o seu coração e pensamentos e caminhos, o que Ele vê? Ele vê alguém cujos pensamentos estão centrados nele? Ou talvez ele vê alguém que ainda não se submeteu totalmente à vontade dele? Ele vê alguém que ainda não foi batizado segundo o mandamento do Novo Testamento? Ele vê alguém que é um filho de Deus afastado e que precisa ser restaurado para ele?
Ele vê alguém que precisa ser ativo no serviço dele. E você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal, se Deus sondar a sua mente, que pensamentos Ele encontrará? Quando Deus olha para o seu interior, que sentimentos Ele vê no seu coração? São pensamentos de alegria, de pureza, de paz? Ou são sentimentos de amargura, de tristeza, de medo, de solidão? Deus quer fazer você andar por um novo e vivo caminho que foi aberto na cruz pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a vida dele para isso, para que você possa ser feliz e ter a esperança de uma vida eterna. Talvez você pense que a sua vida está largada, que Ele nunca se importou com você, talvez bravo porque Deus tirou alguém que você amava, uma pessoa querida que partiu antes da hora, cedo demais, ou mesmo que Ele não existe, afinal, olha a bagunça, o caos que é a sua vida. A verdade é que a sua vida importa para Deus. Ele te criou, planejou sua vida antes da sua concepção. Ele pôs uma alma imortal em você. E Ele tem conduzido a sua vida até aqui com a mão forte. Eu ilustrei essa mensagem com essas figuras de bebês. Né? Imagina que alguém fez, né, quando vê um bebezinho. É para mostrar exatamente isso. Irmãos, Deus nos cerca, Deus nos cuida como nós cuidamos de um bebê pequeno. Dando toda assistência, carinho, cobrindo, alimento, olhando com todo amor e desvelo. É assim que Deus se importa com cada um de nós. Max Lucado, que foi um missionário no Brasil, um autor muito conhecido, ele disse essa frase: Deus lhe manda flores toda a primavera e um nascer de sol a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, Ele vai te ouvir. Ele pode viver em qualquer lugar do universo, mas escolheu o seu coração para morar. Você é muito importante para Deus. Se você quer saber mais sobre o plano da salvação e o que Deus planejou para a sua eternidade, entre em contato pelos nossos canais, nos procure, nós teremos um imenso prazer em te explicar o que Cristo fez para que você possa ter a esperança da vida eterna. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo, Deus, por esse salmo tão maravilhoso. Como é bom saber que eu tenho um Deus que se importa comigo, que me conhece, que eu não tenho para onde fugir da sua presença, que me guia com a sua mão. Obrigado, Senhor, por tanto carinho e cuidado. Que cada um dos teus filhos possa se sentir hoje, nesta manhã, abraçados pelo Senhor, guiados, cuidados por Ti. E que vidas, Deus, que ainda não Te conhecem como Salvador, possam ter essa experiência ainda hoje. Por favor, Senhor, que a Tua palavra encontre um lugar nos corações que a ouviram. É em nome do Teu Filho amado que eu Te agradeço. Amém, Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Tenha um excelente domingo.